Seu dinheiro pode desaparecer, sem ninguém te avisar. E o pior, isso pode já ter começado. Não com um colapso gigante, não com uma crise anunciada, mas com algo silencioso, algo que está acontecendo agora dentro do sistema financeiro. E a maioria das pessoas simplesmente não está percebendo. No último vídeo, eu falei sobre 300 trilhões de dólares em risco. Um número absurdo, difícil até de imaginar. Mas aqui está o problema real. Quando algo desse tamanho começa a falhar, não são só os mercados que sofrem. É o seu dinheiro, sua renda, sua segurança. E quando isso acontece, quem não entende o que está acontecendo, reage tarde demais. Agora pensa comigo por um segundo. Você abre o aplicativo do seu banco. Olha o saldo. O número está lá. Nada sumiu. Mas mesmo assim, alguma coisa mudou. O seu dinheiro não compra mais o que comprava antes. Ele rende menos. Ele perde força. E aos poucos, vai perdendo valor. Não de forma óbvia, mas de forma silenciosa. E é exatamente isso que torna esse tipo de crise tão perigosa. Porque ela não começa com pânico. Ela começa com normalidade. Tudo parece estar funcionando. As pessoas continuam trabalhando. Os bancos continuam operando. Os mercados continuam abertos. Mas por baixo da superfície, o sistema começa a mudar. E quando você percebe, já está sendo afetado. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. O seu dinheiro não está parado. Ele não fica guardado esperando você usar. Ele está sendo movimentado o tempo todo. Os bancos usam esse dinheiro, emprestam, investem, fazem o sistema girar. E uma parte enorme disso está ligada ao que eu te mostrei antes, o mercado imobiliário global. Trilhões de dólares sustentados por uma única coisa: confiança. Confiança de que os preços vão continuar subindo. Confiança de que as dívidas serão pagas. Confiança de que o sistema continua estável, mas existe um problema com isso. Quando a confiança começa a falhar, mesmo que um pouco, tudo muda. O crédito começa a travar. Os riscos aumentam. Os bancos ficam mais cautelosos. E o dinheiro começa a circular de forma diferente. Agora pensa no impacto disso. Menos crédito significa menos consumo, menos investimento, menos crescimento. Empresas começam a sentir, começam a reduzir custos, começam a desacelerar e, em muitos casos, começam a demitir. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa perder dinheiro diretamente para ser afetado. Basta o sistema ao seu redor começar a falhar, porque sua renda depende da economia, seu trabalho depende da estabilidade e o valor do seu dinheiro depende do funcionamento do sistema inteiro. E quando esse sistema começa a balançar, o impacto não fica distante. Ele chega até você, primeiro de forma leve, quase imperceptível, depois de forma cada vez mais clara, até que não dá mais para ignorar. E é exatamente isso que você vai entender agora. Porque quando grandes crises começam, a pergunta não é se você será afetado, é quando e principalmente como isso chega até você. Agora vamos direto ao ponto, porque existe uma ideia que muita gente acredita e que pode custar caro. A ideia de que o dinheiro está seguro no banco. Mas a verdade é outra. O seu dinheiro não fica parado. Ele não está simplesmente guardado esperando você usar. Ele está sendo movimentado o tempo todo. Os bancos pegam o dinheiro depositado e transformam isso em crédito. Emprestam para empresas, emprestam para pessoas, financiam casas, financiam negócios e fazem isso em uma escala gigantesca. Agora presta atenção nisso. Grande parte desse dinheiro está ligada ao mercado imobiliário. Financiamentos de imóveis, crédito para construção, investimentos em propriedades, tudo conectado. Agora conecta isso com o que vimos antes. Se o valor dos imóveis começa a cair, as garantias desses empréstimos também caem. E isso cria um problema imediato, porque o banco emprestou o dinheiro baseado em um valor. Mas agora, esse valor já não é mais o mesmo. E quando isso acontece, o risco aumenta. E quando o risco aumenta, os bancos mudam completamente o
comportamento. Eles ficam mais rígidos, mais seletivos, mais cautelosos, começam a reduzir crédito, a aumentar exigências, a subir juros. E isso começa a travar o sistema. Agora pensa no efeito disso na prática. Menos crédito significa menos gente comprando, menos gente investindo, menos empresas crescendo, e isso começa a desacelerar a economia. Empresas começam a sentir, começam a cortar custos, a segurar contratações, a reduzir expansão. E em muitos casos, a demitir. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. Você não precisa estar no mercado imobiliário. Para ser afetado, você pode não ter imóvel, pode não investir nisso e ainda assim sentir o impacto, porque o seu dinheiro está dentro do sistema. Sua renda depende da economia, seu trabalho depende da estabilidade. E quando o sistema começa a travar, o impacto chega até você. Primeiro de forma leve, quase imperceptível. Você percebe que as coisas ficam mais caras, que o dinheiro rende menos, que o acesso a crédito fica mais difícil. Depois, o impacto começa a ficar mais claro, menos oportunidades, mais incerteza, mais pressão. E é nesse momento que muita gente começa a perceber que algo está errado, mas ainda assim, a maioria não entende o que está acontecendo, porque não existe um evento único. Não existe um momento exato onde tudo quebra. É um processo lento no começo, mas que vai acelerando. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica de reverter. Agora entra um fator ainda mais importante. Os grandes investidores, fundos gigantes, instituições financeiras. Eles não esperam o problema explodir. Eles antecipam quando começam a ver sinais de risco. Eles se movimentam, reduzem exposição, vendem ativos, buscam proteção e fazem isso antes da maioria. E quando eles começam a sair, o mercado sente, porque estamos falando de bilhões, às vezes trilhões, saindo ao mesmo tempo. E isso acelera ainda mais o processo, porque o que era uma desaceleração começa a virar uma queda, e o que era uma queda começa a virar um problema real. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar perigosa, porque quando o sistema entra nesse tipo de movimento, ele raramente desacelera sozinho, ele precisa ser interrompido, controlado, estabilizado. Mas nem sempre isso acontece a tempo. E é aí que o risco deixa de ser teórico e começa a se tornar real. Agora, presta muita atenção, porque é aqui que tudo acelera. Até agora, o que você viu foi o sistema começando a enfraquecer, de forma lenta, quase invisível. Mas chega um momento em que isso muda e muda rápido. Porque quando grandes investidores começam a perder confiança, eles não esperam, eles saem vendendo ativos, retirando dinheiro, buscando segurança e fazem isso antes da maioria perceber, porque sabem de uma coisa simples. Em momentos de crise, quem reage primeiro perde menos. Agora imagina isso acontecendo em escala global. Fundos retirando bilhões, investidores vendendo ao mesmo tempo, mercados reagindo em cadeia. Isso cria um efeito muito pânico. E quando o pânico entra no sistema financeiro, tudo muda. Os preços começam a cair mais rápido. Os bancos ficam ainda mais restritivos. O crédito praticamente desaparece e o dinheiro começa a sumir. Mas não porque ele desapareceu fisicamente. Ele desaparece porque perde valor. Porque os ativos que sustentam esse valor estão caindo. Agora pensa no impacto disso na prática. Seu dinheiro no banco continua lá, mas compra menos. Seu investimento continua existindo, mas vale menos. Seu poder de decisão diminui, sua margem de segurança diminui. E tudo isso acontece sem um aviso claro. Agora imagina um cenário ainda mais extremo. Empresas quebrando, desemprego aumentando, governos tentando conter o dano, mercados instáveis e pessoas tentando proteger o que tem. Nesse momento, o sistema inteiro entra em estresse. E quando isso acontece, não é mais sobre um setor, é sobre tudo. E é aqui que a maioria das pessoas comete um maior erro. Elas esperam
Esperam que tudo volte ao normal, esperam que seja passageiro, esperam que alguém resolva, mas crises não funcionam assim. Quando elas chegam nesse ponto, a velocidade muda. O que levava anos começa a acontecer em meses. O que levava meses acontece em semanas. E o que levava semanas acontece em dias. Agora volta para a pergunta principal. Seu dinheiro pode desaparecer? A resposta mais honesta é: ele pode perder valor muito mais rápido do que você imagina. E quando isso acontece, não é igual para todo mundo. Alguns perdem muito, porque não estavam preparados, porque não entenderam o que estava acontecendo, porque reagiram tarde demais. Mas outros conseguem se posicionar antes, entendem os sinais, se protegem, tomam decisões melhores. E essa diferença muda tudo. Agora deixa eu te falar a verdade, que quase ninguém fala. As maiores crises da história não começaram com pânico, elas começaram com confiança, com a sensação de que estava tudo sob controle. Mas quando o sistema começa a falhar, essa confiança desaparece. E quando ela desaparece, tudo muda. E é por isso que a pergunta mais importante não é: isso vai acontecer? Mas sim, você vai perceber a tempo, porque quando a maioria percebe, já é tarde. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Quem realmente está em risco e quem pode ser atingido primeiro. Então, se você quer entender isso antes que aconteça, vale a pena acompanhar